Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez eu estou vestindo aqui de gala, né? Porque é uma ocasião muito especial por dois motivos. Eu sei que eu tô parecendo mágico de festa, você não precisa deixar isso nos comentários, tá legal? Mas enfim, estou usando uma roupa, se você acompanhar o vlog há muito tempo, você pode até reconhecer esse terno, talvez essa gravata também. Porque hoje é o 100º vídeo, para de mexer, o 100º vídeo de One Piece do canal. Pois é, gente, finalmente cheguei à marca de 100 vídeos só falando sobre One Piece. Exatamente por isso que essa semana, que é a Golden Week no Japão, eu resolvi fazer uma semana com vídeo todos os dias. Sim, se você conferir a data dos vídeos, não vai estar todo dia, mas é porque aconteceu alguma rola, eu tive que lançar depois da meia-noite. Mas eu considero que foram no mesmo dia. Se você não, teve dias que teve 2 vídeos, pronto, tudo bem, certinho, pode ser assim também. E que vídeo melhor para comemorar essa marca do que aquele vídeo que eu venho prometendo há pelo menos uns 2 anos já, né? A primeira pessoa que leu essa história, essa teoria que eu criei foi há 3 anos, que foi o Guilty, um grande beijo, Guilty, que seria o Big Boss da Ohara Scans, certo? Né, que foi a primeira pessoa que eu contei essa teoria e tal, e desde então ele fala assim, meu Deus, você precisa fazer um vídeo sobre isso, você precisa falar sobre isso. Nessa época o canal estava muito começo, eu então não quis usar ela, porque achei que não ia ter repercussão nenhuma. Mas então, agora eu acho que é o momento de falar da parte final da teoria das 21 folhas, a origem dos Dis e dos Tenryubitos e qual a inspiração do Oda para criar o reino antigo. Vamos lá? Basicamente, é legal pontuar que eu cheguei a toda essa teoria quando eu estava pesquisando sobre a história de Portugal. Lembrem-se se vocês viram o vídeo que eu até recomendei no anterior, que era a importância dos nomes, que eu falei que o nome Portugas pode ser uma referência a Portugal, que foi rei dos mares, né, conquistou terra nos 5 cantos do mundo. Lembrem-se bem disso? Então, pesquisando Portugal, eu cheguei a um desses reinos que Portugal chegou a colonizar, e é nada mais, nada menos do que o reino de Goa. Sim, existe um reino de Goa no nosso mundo, e ele fica na Índia, né? Era como que a capital de Portugal naquela parte do Oriente, até ampliar mais os territórios, certo? E eu deparando nesse reino de Goa do nosso mundo, eu vou colocar as imagens aqui para vocês verem, são bem parecidas uma com a outra, né? A Goa do mundo de One Piece e a Goa do nosso mundo, né? Com a ideia medieval de uma cidade cercada por muros e um castelo no meio, tudo mais. Era um grande porto marítimo, certo? Muito importante. Não é nada mais, nada menos que o lugar onde nossa história começou, não é? Foi o lugar onde o Luffy conheceu o Shanks, muito bem. E também foi o lugar onde o Luffy conheceu o Ace e o Sabo. Muitas coisas aconteceram por ali. E toda essa teoria do Reino Antigo também começa passando pelo Reino de Goa. Porque existiu uma civilização há muitos e muitos anos atrás que foi a primeira que fez referência a esse reino, o Reino de Goa. E é sobre essa civilização que vamos falar nesse vídeo hoje, que eu acredito realmente que foi uma grande inspiração do Oda para fazer toda a história do século perdido. A primeira referência a Goa data de mais de 2.200 anos antes de Cristo, em escrita cuneiforme, e foi feito por uma civilização chamada Suméria. Sim, e tinha uma forte referência à Suméria, principalmente nos seus sistemas de medidas, certo? E agora, gente, vamos falar um pouco sobre os sumérios. Um povo que provavelmente todos vocês já tiveram estudado um pouquinho em algum momento da vida, porque eles fizeram uma coisa muito importante para a história do mundo, certo? Eu vou falar bastante coisa sobre esse reino e aos pouquinhos vocês vão entender qual que é a influência disso para o universo de One Piece, certo? Pode parecer um pouquinho uma aula de história no começo, mas aguenta as pontas aí que vai ficar bom. Vai ficar bom, pera aí. Por que essa civilização é muito importante? Todos vocês já devem ter visto pelo menos uma vez. Porque ela é nada mais, nada menos do que a inventora da escrita. E, portanto, a primeira a contar os registros de sua própria história, né? Por isso ela é considerada a primeira civilização humana. Justamente porque houveram outras civilizações antes, até houveram, mas elas não escreviam. Então a gente não tem registros delas oficiais. Por isso que ela detém este título, certo? Mas os sumérios não ficaram só na escrita não, meu filho. Eles inventaram muitas e muitas outras coisas.
Mas, por exemplo, algo muito interessante sobre a escrita deles é que é chamada de escrita cuneiforme, certo? E inicialmente representava formas do mundo, pictogramas, tipo os japoneses ou mesmo egípcios, né, que basicamente eram desenhos que significavam coisas, né? Só que por praticidade, esses pictogramas acabaram sendo substituídos por sinais que não representavam mais objetos, e sim sons e sílabas. Ouvir a voz das coisas fica mais fácil quando você usa um idioma assim, não é mesmo? E entre outras coisas que eles inventaram, eu vou fazer uma listinha de algumas coisas e outras já dá para você pegar na cara a influência de One Piece e outras nem tanto, né? Mas, por exemplo, entre as principais invenções que datam do nome deles, nós temos os blocos de tijolo cerâmico, nós temos a ideia de exército, foram os primeiros que se dividiram assim, certo? Tendo uma guarda e tudo mais. Os barcos, incluindo o barco a vela, certo? Que é uma versão muito importante. O sistema de numeração com base no número 6, ou seja, toda a ideia de semestre, certo? As leis, foram eles que inventaram a primeira ideia de leis, né? O Lau gostou dessa ideia aí. Construção, arquitetura, urbanismo, agricultura, primeiros a se reunir também, reuniram e começaram a plantar ali em sua região, né? A fundação no ato de fundir o cobre com castanho e gerando assim o bronze, gente. Lembram do outro vídeo que eu fiz, que é desvendando os símbolos de One Piece? Nele eu falei que uma das traduções para o símbolo do governo mundial é basicamente a Era de Bronze, não é? Então, olha que legal, né? O estudo das constelações, eles inventaram o zodíaco. Sabe o zodíaco lá, o zodíaco, Cavaleiros Zodíacos e tudo mais, as 12 constelações? Foram eles que inventaram essa jossa, certo? A ideia de horizonte e equinócio, também tudo datado deles. Entre os objetos antigos dessa civilização, também foi encontrado uma tabuinha, certo? Em uma região chamada Nippur, que pode ser considerado o primeiro manual de medicina do mundo. Nessa tabuinha havia várias formas químicas e até mágicas, né? Encantamentos, porque antigamente era uma coisa só, certo? E usavam termos tão específicos que precisam até de ajuda de químicos. Os arqueólogos precisam de ajuda de químicos para conseguir entender. Vocês têm noção do que é isso? Acho que eu vou deixar meu chapéu assim de lado, porque ele está caindo. Muito bem, é uma coisa muito específica. E outra, eles consideravam a doença como uma consequência do aprisionamento, ou seja, a tentativa de escape de um demônio, olha, um demônio dentro do corpo humano. Isso para eles que significava estar doente, certo? O objetivo do remédio, então, era persuadir o demônio a acreditar que a ideia de continuar habitando aquele corpo era para lá de desagradável. E as coisas só melhoram, gente. Eles se autodescreviam como Sagigá, eu não sei se eu pronunciei certo, que seria o povo de cabeças negras, ou seja, cabelos negros, e chamavam sua terra de Kiengi, o lugar dos senhores civilizados, certo? O primeiro rei a invadir terras e criar a ideia de um império foi um rei de lá, né, da Suméria, que seria Sargão o Grande. Ele não só conquistava todos os territórios ao redor da sua civilização, como ele também permitia que eles continuassem com suas crenças, seus costumes e até os seus reis. A única coisa que os caras tinham que fazer é pagar tributos para eles. Vocês têm ideia do que é isso? E por isso esse rei tornou-se muito conhecido como o soberano dos 4 cantos da terra. O seu estilo foi copiado nos reinos seguintes e muitos até mesmo alegavam ser seus parentes. Muito interessante que um rei que imitou esse pensamento de Sargão o Grande foi justamente um rei persa, né, o Cido o Grande, que é conhecido também por ser um grande líder humanista e de grande compaixão, certo? Que esteve frente a um dos maiores impérios do mundo. E é um cara que, na verdade, lembra muito o Nefertari Cobra, ou até mesmo os ancestrais do Nefertari, né, que a gente sabe que eles estavam envolvidos no rolo todo há 800 anos atrás. Eles, além de tudo isso, gente, também são considerados os inventores da astronomia, o estudo da observação dos astros, né? Não confundir com astrologia. Existem textos específicos sobre o sistema solar e movimento dos planetas em torno do Sol e de sua origem correta.
eles consideravam, né, o sistema solar um conjunto de 12 planetas, eles contavam o Sol e a Lua, certo? E o 10º planeta para eles era chamado de Nibiru, talvez alguns tenham ouvido falar desse nome também. Um planeta muito além de Plutão. Gente, eles falaram sobre a existência de Plutão. E um planeta que ficava muito além de Plutão, né? E com uma órbita muito extensa. E essas inscrições, gente, a idade ultrapassa 4.500 anos de idade. Essas informações possuem, minha gente. E você se pergunta, mas como diabos esse povo obteve tanto conhecimento, meu? Nossa, isso aí há 5.000 anos antes de Cristo? Meu Deus, como assim? E os próprios sumérios explicam, né, em suas escritas, suas gravuras, de onde veio tudo isso. E a resposta deles era: nossos conhecimentos veio de seres vindo do céu para a terra, que eles chamavam de Anunnaki, ou, em outras palavras, traduzindo, os gigantes celestiais. Celestiais, certo? Vocês por acaso já ouviram falar de um livro chamado Seriam os Deuses Astronautas? Muito bem, é sobre um homem, eu vou colocar o nome dele aqui embaixo, porque eu esqueci de colocar o nome dele na minha pauta. Ele é um grande estudioso sobre a Suméria, certo? E ele imagina que todas essas referências à Suméria, aos céus e tudo mais, sejam, né, uma referência à ufologia, aos aliens e todas essas coisas. Por isso que algumas pessoas podem ter ouvido falar dos sumérios por causa dessas histórias sobre aliens. Mas eu não vou entrar tanto nesse quesito aliens. Vamos pautar tudo no universo de One Piece, ok? Nesse livro, seriam os deuses astronautas. Por que ele tem esse nome? Porque essas figuras que os sumérios diziam que tinham trago todos os conhecimentos para eles que tinham vindo dos céus, eles usavam uma roupa extremamente parecida com astronautas. Tem até umas gravuras, assim, eu não consegui achar nenhuma boa para colocar no vídeo, né? Mas com certeza lembra um certo grupo, não é? Que supõe-se que manda no mundo. Exatamente, lembra muito estereobitos, até o nome, gigantes celestiais, dragões celestiais, é praticamente a mesma ideia, certo? Só deu uma mudadinha assim para não ficar tipo tão na cara. E esses gigantes celestiais, que eu vou chamar só de celestiais para resumir, eles eram conhecidos por serem de um tamanho 1/3 maior do que os humanos, certo? Uma espécie, bem entre aspas, de gigantes. Ou seja, eles tinham lá por volta de uns 3 metros, 4 metros, por aí. Pra vocês terem uma ideia, gente, o Dom Flamingo tem 3,11 metros, se não me falha a memória, por aí. É bem nessa faixinha de altura mesmo, sabe? A gente sabe que no mundo de One Piece tem gente, tipo, muito alta. E tem umas coisas bem interessantes que é dito pela história suméria, né? E que muitas outras mitologias ao redor do mundo concordam que a ideia dos deuses se encantarem pelos filhos dos homens, né? Basicamente, esses seres, os celestiais, eles desceram do céu, né? Lembrem daquelas capas de One Piece do Enel, que teve um povo que desceu dos céus, certo? Um povo bem avançado. Então, eles desceram dos céus e se encantaram pelas filhas dos homens, certo? E dessa união nasceram os gigantes, os primeiros seres a habitar a Terra. E, na verdade, a teoria suméria sobre o começo da vida é bem tipo ficção científica, né? Segundo eles, os primeiros celestiais chegaram e meio que eles fizeram uma inseminação artificial para as primeiras mulheres terem filhos deles. É um bagulho muito louco, gente, muito louco mesmo. Mas vamos pensar simplesmente que os caras desceram do céu, acharam as garotas bonitas e começaram a se misturar, certo? Mas nem todos foram a favor dessa ideia e alguns continuaram, sim, só se relacionando entre eles, continuaram, por assim dizer, puros. Então, esses celestiais, eles seriam a cultura mãe do mundo, né? Do mundo, do nosso mundo, do mundo dos sumérios e do mundo de One Piece também, que estou fazendo que é uma referência com o reino antigo, né? A primeira civilização. E é bem engraçado porque uma das pessoas que hoje apoiam essa ideia, o nome dele é Graham Hancock. Eu daria o nome de Hancock para um personagem meu. Mas enfim, e essa ideia de culturas mães e mitos, sabe? Também todas convergem para a ideia do continente perdido de Atlântida, que ele também é considerado como um continente mãe, que recebeu
inspirações divinas e tudo mais, ou seja, tudo meio que se entrelaça numa conchinha de retalhos, certo? Mas, voltando para a ideia dos sumérios, eles tinham um problema, certo? Eles tinham os celestiais, eles tinham os humanos, certo? E eles tinham o resultado dessa mistura, né? Os primeiros gigantes, certo? Mas eles foram se misturando, os gigantes, nasciam uns meio gigantes, uns menores. E como denominar esse povo, né? Não só por isso, eles tinham Nibiru, que era um planeta de onde veio os celestiais, mas também era o nome de um deus. E para fazer a diferenciação entre deuses, certo? E humanos, e fazer diferenciação entre os celestiais e esses mestiços que nasceram de celestiais com os homens, eles chegaram a uma palavra, e essa palavra eles abreviaram como exatamente Di. Sim, eles colocavam Di ponto antes do nome da figura para saber que ela era um deus ou um superior, um ser superior, ou seja, resultado da miscigenação entre os celestiais e os homens da Terra, né, entre as mulheres da Terra, certo? Era para isso que era usado esse prefixo chamado Di. Gente, exatamente, eles usavam para isso. E Di, o momento que vocês esperaram desde que começaram a vir um nome de Luffy pela primeira vez. Esse Di basicamente significa Dinger, que é basicamente a palavra suméria para Deus, ou criatura superior aos humanos normais. Sim, isso seriam os Dis. E o símbolo sumério para escrever o nome deles também é fantástico. Eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Olha, essa é a primeira versão dos sumérios e essa aqui é a versão acadiana, da Acádia, certo? Ela lembra um pouquinho a ideia de um outro símbolo de One Piece, certo? Que é o símbolo do governo mundial. Sim, não é exatamente parecido, é só a ideia base que é igual, mas se vocês lembrarem desses últimos capítulos que falaram, né, que você tem que convergir os 4 pontos para chegar ao One Piece, se você ver, eles são feitos de setas, as setas estão apontando para o meio, não é? Então, assim, é bem bacana. Lembrando que numa guerra, os perdedores, eles perdem tudo, eles perdem sua história, suas crenças, ou mesmo os símbolos. Os vencedores podem adotar isso e fazer como se fossem seus mesmos, assim, sabe? Então, uma vez que o reino antigo, que era formado por esses mestiços, né, que foram aqueles que aceitaram sair dos céus, né, os primeiros que desceram lá da lua e começaram a habitar a terra, se espalhando por todo quanto é lado, certo? Eles aceitaram se misturar e eles acabaram formando um reino, né? E esse reino, basicamente, criou esse símbolo para definir o reino deles, que poderia muito bem se chamar Reino Dinger, que era o nome que eles recebiam quando eles vinham para a Terra e eles se mestiçavam, sabe? Uma vez que, em vez de ser chamado de mestiço, ele era chamado de Dinger e eles não ligavam, certo? Ele era um jeito de diferenciar eles dos celestiais que quiseram continuar na Terra e não quiseram se misturar. Essa seria, por exemplo, a explicação de por que existem tantos povos diferentes em One Piece. Porque você miscigenou um povo que veio do céu, que poderia se parecer com qualquer coisa, gente. A gente tem até os piratas espaciais que parecem um desenho americano mal feito, assim, sabe? Então, quando você está tratando de coisa que vem de outro planeta, eles podem ser, tipo, meio animais, né? Eles podem ser de outra cor, eles podem ser meio seres marinhos. Isso pode ter originado, por exemplo, as raças dos braços longos, das pernas longas, sabe, pescoços longos, mesmo os tritões, os minks, podem ter nascido isso daí. Alguns acabaram se misturando completamente e a linhagem se perdeu, e outros, essa mistura continuou forte, né, e eles eram diferentes dos demais, e essa miscigenação mais forte que recebia o título de Di. E isso tudo acabou gerando um sério problema, gente. Um sério problema, porque você tinha todos de um mesmo povo, né? Todos originados dos céus. Só que os celestiais não se misturaram com os humanos, certo? E continuaram
puros, né? Os gigantes celestiais, né? Os Anunnaki, era um termo utilizado justamente só para se designar aqueles que ainda eram puros, eram só os seres vindos do céu. Eles se achavam superiores, afinal, eles eram deuses, eles eram considerados deuses, certo? E esses dias estavam causando sério problema, porque eles não eram mais puros, eles haviam se misturado aqui e acolá, eles estavam ao redor do mundo, certo? E isso estava se tornando uma grande ameaça, porque eles eram tão inteligentes, ou pelo menos a maioria, né? Quanto os seus criadores, né? A raça de origem, e eles estavam ficando cada vez mais fortes. Isso pode significar que pode ter explodido num grande conflito entre os celestiais, os gigantes, que seriam seus primeiros filhos, e os mestiços, que seriam os Dis. Os Dis basicamente partiram de uma família de gigantes. Por isso até que o Jaguar continua sendo gigante. A família dele acabou se misturando mais com os seres gigantes e continuou em alta estatura. Por isso que temos Dis menores, tipo Luffy, e outros Dis um pouquinho maiores. Sabe, por exemplo, o Barba Negra. Porque a origem era dessa, mas cada um foi se separando, foi misturando com Deus e o mundo. Certo? Literalmente Deus e o mundo, certo? E isso originou todas essas raças de One Piece e trouxe esse grande problema para os Celestiais, que acabaram iniciando uma grande guerra valendo o domínio, né, basicamente do mundo inteiro, certo? Do mundo que eles conheciam. Um deles composto pelos mestiços, que já tinham se estabelecido, e outros pelos Celestiais, que queriam continuar sendo idolatrados como deuses, como os criadores. E sabemos no final quem é que venceu essa disputa, não é mesmo? Tanto é que hoje os Tenryubito são chamados de santos, criadores, e são simplesmente intocáveis. Uma outra coisa que nós podemos pegar de toda essa história é que a Suméria caiu basicamente como o Império Romano. Ela conquistou tantos e tantos territórios ao redor de todo mundo que ela conhecia, que ela acabou fraquejando nas pontas, fraquejando e acabou caindo. E o que deu o golpe derradeiro, o golpe final, foi um evento que seria como um colossal El Niño, ou seja, uma enorme, gigantesca, terrível tempestade. E essa tempestade devastou tudo. Lembram para vocês alguma coisa? Pois é, né? Lembra de Uranus, que é a terceira arma, que a gente ainda não sabe o que é, mas que muita gente teoriza que tem a ver com o clima. Muito bem, assim pereceu a Suméria, mas a sua escrita em argila, fortificada pelo sol e areia, a tornou tão resistente quanto o ferro, e todos os seus conhecimentos não foram perdidos, certo? E os melhores arqueólogos e mangakas, né, podem continuar a estudá-lo. Muito bem. Uma civilização que veio depois deles, que adotou muito de seus conhecimentos, seus pensamentos e tentou copiar essa escrita, foi justamente os babilônicos. Esses vocês devem conhecer melhor. E eu fico por aqui, gente. Eu espero que vocês tenham entendido toda essa concha de retalhos. É uma teoria extremamente grande. Eu tentei resumir o máximo possível. Eu vou colocar o texto original dela no grupo Teorizando com Tsuki. Se você quiser ler ela inteirinha, na íntegra, dê uma entrada no grupo, que eu vou fazer o post provavelmente amanhã, certo? Então não esqueçam de comentar, lembrando que essa teoria é minha, completamente minha. Feliz, né? Eu montei esse pedaço todo, né? Pesquisando, estudando documentários, entre outros documentos. Deixe seu comentário, se eu gostei, compartilha com seus amigos, fala assim, olha, eu sei o que significa o dia aí, pá, e tudo mais. Se inscreva no canal, prestigie assim o trabalho que eu faço com muito esforço. E é isso, gente, que venham 100 vídeos mais, 200, 300 e tudo mais. Muito obrigada e nos vemos no mar.